Hoje, dia 14 de fevereiro de 2019, aqui Japão, são 7 horas da noite. Estou falando diretamente com você. Você está no canal Shaolin Japão. Aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Você está entrando num mundo novo, totalmente desconhecido. A cabeça do Shaolin, comentando, narrando, criticando política, religião, esportes, teoria das conspirações e muito mais. Seja muito bem-vindo ao canal Shaolin Japão. Seja muito bem-vindo, não se esqueça, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, que é de graça. Se gostar, deixe seu like, se não gostar, deixe o seu dislike, tanto faz, como diz a minha amiga Yasani Calapalo. E vamos tocando em frente aqui, que é o seguinte: o coronavírus está matando mais gente do que se esperava. A Organização de Saúde dos Estados Unidos e do mundo inteiro está de olho na tal da China. Pois é, só que o problema é o seguinte: algumas coisas muito estranhas estão acontecendo. No Japão, houve a primeira morte de uma japonesa por coronavírus. Mas o mais engraçado não é isso. Engraçado. Alguém morreu e eu estou falando engraçado. Vê se pode, mano. O problema é o seguinte. Prestem atenção. Até agora, primeiro foram encontrados um chinês aqui no meu estado, né? Estava com suspeita de coronavírus. Depois foi confirmado o caso. Depois foi um outro chinês, ficou confirmado o caso. E eram dois, apenas dois. Então o primeiro-ministro Shinzo Abe vai e manda pegar 700 e poucos japoneses que viviam lá na cidade do epicentro. Bom, isso é muito estranho. Por que é estranho? Obviamente, o Japão quis proteger os seus. Aqui tem mais condições de tratamento, tem mais, abre aspas aí, hospitais, e os gastos seriam revertidos para o próprio país. Em vez de estar pagando lá para os hospitais chineses, por que não pagar para os hospitais japoneses? Mas todo mundo sabe que em caso de grandes epidemias como esta, o ideal é isolar. Eu já venho falando há algum tempo, que a coisa está ficando feia. A nova ordem mundial precisa sair do papel, quer dizer, sair do papel ela já saiu, ela está em pleno vapor. Só que a agenda não está dando tempo de ser cumprida. E eles têm que fazer alguma coisa para cumprir isso. Todo mundo está falando aí em teoria das conspirações, porque isso, porque aquilo, mas olha bem, as placas da Geórgia não saíram por acaso. Alguém pôs lá, e se alguém pôs lá, pôs por um motivo. Ninguém vai criar umas placas daquela e pôr lá simplesmente para fazer graça, e sem nem ao menos dizer quem foi. Então não faz sentido. Outra coisa que está me chamando a atenção é que o mundo inteiro está vivendo um tempo em que a previdência social está quebrada em todos os países. E este coronavírus, ele está matando somente pessoas com mais idade. Se eles conseguirem matar aí uma grande quantidade, eles vão conseguir dar uma boa ajustada aí nessa tal da previdência social. Verdade ou mentira, se isso faz sentido ou não, cabe a você decidir. Eu não estou te afirmando que é. Eu estou pondo o meu ponto de vista aqui sobre um assunto que já vem sendo martelado há muito tempo em todos os países do mundo. A falta de dinheiro para bancar com a Previdência Social e o envelhecimento da população em vários países é muito maior do que a natalidade. Assim sendo, você precisa achar um meio para poder bancar com o compromisso que foi feito. Antes de ontem, eu vi aqui no Japão uma notícia dizendo que o FMI alerta o Japão sobre o coronavírus. FMI alertando um país sobre uma doença? O que tem a ver o U com as calças? Gente, esse tipo de coisa, esse tipo de detalhes é que vão deixando a coisa clara, vamos dizer assim. Né? Não é complicada, não é estranha. Para mim, clara.
clara, está claro agora. Se o FMI se meteu, é porque tem dinheiro envolvido. Aí você dizer, claro, a indústria das farmácias, os medicamentos, como algumas pessoas dizem, que são os fanáticos pelas teorias da conspiração, sempre alegam isso, né? Que é necessária a doença, eles não têm interesse nenhum em curar a doença, porque o remédio é que dá o dinheiro que eles tanto querem. Tudo bem, até aí, beleza. Mas por que o FMI tem que se meter? Data. Perto de 3 grandes eventos que devem acontecer no planeta. Os 3 maiores eventos do planeta. A comemoração do Ano Lunar Chinês, o Carnaval Brasileiro e as Olimpíadas. Incrível, incrível. Parece pouco para você? Descobri que aqui na minha cidade tem 2 pessoas infectadas. Mas isso não era notícia. Nenhum órgão, nenhuma televisão, órgão de vigilância sanitária, ninguém está falando sobre isso. Eles atualizam aí as números de pessoas infectadas, número de mortes, a todo momento. Só que o que está realmente acontecendo não dá para saber se é verdade ou mentira. Hoje eu estava vendo talvez um vídeo mais antigo, acredito eu, do Renato Barros do canal Questione-se, e ele falava que ele mostrava uns vídeos dos crematórios na China, onde a cidade está ali parecendo uma neblina de tanta fumaça. E algumas pessoas estavam alertando de que essa fumaça é devido à quantidade de corpos que estão sendo cremados. Bom, gente, existe essa possibilidade? Claro que existe. Isso é verdade ou é mentira? Não sei. Porque hoje em dia a mídia pode criar um pânico num planeta inteiro sem que realmente esteja acontecendo. De fato, a coisa. É claro que, por exemplo, os japoneses foram trazidos da cidade da China para o Japão. Beleza. Foram 3 aviões, chegaram. E o que aconteceu? O governo japonês não tinha onde recebê-los. Ele me põe os caras num hotel comum no centro da cidade, perto do aeroporto. Como pode isso? Quem já ouviu falar da peste negra, que matou 1/4 da população na época, deve lembrar que as pessoas eram levadas para ilhas, longe da terra, longe de pessoas de grandes centros. A ideia é isolar e não trazer. Mas quem assiste meus vídeos, quem acompanha os meus vídeos, já deve ter percebido que eu falei lá na época de que teve o problema da ebola na África, e um americano e um europeu foram contaminados e foram transladados para os seus devidos países. Um absurdo total. Essas pessoas são portadoras de um vírus mortal. Algumas mídias passaram muito rápido dizendo que elas foram curadas. Mas quem garante? Quem não me garante que essas pessoas estão incubadas lá ou já foram até eliminadas, pegar o sangue para pegar o vírus e fazer aí uma grande arma bacteriológica? Quem me garante que não? O Japão, cruzeiro, passando por aí, beleza, 3.780 pessoas dentro do navio e de repente o navio para. Daqui da minha casa, meia hora. Porto de Yokohama. Eu fiz até um vídeo uma vez mostrando a festa do pão lá em Yokohama. Esse mesmo porto está lá parado o navio. E você sabe o que acontece? Os japoneses vão lá olhar. Vão lá dar força moral para as pessoas que estão em quarentena dentro do navio. Só que existe um risco muito grande de isso ser transmitido pelo ar. Eles dizem que não.
Se você parar e pensar um pouquinho, você vai ver que a China falou que não teria o mesmo problema que teve com SARS. Por quê? Porque eles tinham o controle absoluto da situação. Só que agora estão matando pessoas na China, a China matando o seu próprio povo, porque esse povo está querendo passar para o mundo a verdade do que está acontecendo lá dentro. As pessoas que estão envolvidas e que provavelmente infectadas ou estão com medo de serem infectadas e que estão buscando a mídia alternativa para poder divulgar as informações que o governo chinês não divulga, estão sendo ameaçadas até de morte. O Japão não fica atrás. Ontem morreu uma senhora de 80 anos aqui no meu estado. Aí eu te pergunto, como? Se não tinha nenhum japonês infectado. Hoje, o Japão já conta com um número absurdo. Quer dizer, já faz algum tempo que ele está aí. Foi o segundo maior país, né? Depois da China, o Japão é o país com mais número de pessoas contaminadas, confirmadamente contaminadas. Só que as notícias vão e vêm e vão e vêm e ninguém sabe o que realmente está acontecendo. Aí aparece esse tipo de notícia aqui, ó. Idoso contrai coronavírus após ter contato com médico infectado no Japão. Outras 2 pessoas ficaram doentes e estão sendo examinadas. Wakayama daqui de onde eu moro, fica lá para o lado de Hiroshima. É longe, dá umas 13 horas de viagem. Um médico foi diagnosticado com o coronavírus na província de Wakayama. E pelo menos 3 pessoas ficaram doentes após ter contato com ele, informou o estatal NHK. Uma dessas 3 pessoas, um idoso com idade de 70 e 79 anos, testou positivo para o vírus nessa sexta-feira 14, hoje. Ele está internado em estado grave com pneumonia. O médico com idade entre 50 e 59 anos atendeu pacientes no hospital. Eu não vou falar o nome do hospital aqui, que nem é irrelevante. Na cidade de Yuasa, por 3 dias. Dia 3, dia 4 e dia 5 de fevereiro. Depois de ter apresentado os primeiros sintomas. Lembrem vocês que essa enfermidade, ela não precisa que o paciente, que a pessoa que está contaminada, apresente os sintomas. Ela começa a contaminar as outras pessoas a partir do momento que você está contaminado. Leva 2 semanas, no mínimo, para o vírus aparecer, para os sintomas aparecerem. Durante essas 2 semanas, você está passando esse vírus para quem quer que toque em você. Esse é o grande problema. Primeira morte no Japão. O ministro da Saúde anunciou na noite da quinta-feira, 13, que uma mulher japonesa residente no estado de Kanagawa, onde eu moro, morreu após ser infectada com o coronavírus, sendo o primeiro óbito registrado no país que tem relação com o novo vírus, Covid-19. A mulher com idade entre 80 e 89 anos teve sintomas de pneumonia e morreu antes de um exame confirmar que ela estava infectada com o vírus. Agora vocês imaginem, se essa mulher morreu infectada com esse vírus e eles nem sabiam que ela estava com o vírus, imagina quantas outras pessoas ela já não tinha contaminado. E, por informação interna do Japão, as únicas pessoas que estavam contaminadas seriam esses 2 chineses e o pessoal que está no navio. Então essa mulher saiu da onde? Ela estava com pneumonia. Ela foi no hospital, se medicou e morreu. Gente. Eu cheguei a pensar que ainda é muito cedo para que a nova ordem mundial comece a eliminar a população do jeito que eles querem fazer. Mas, com o cenário que está se apresentando diante de mim, não tem muito como dizer que não está
plena atividade a intenção da nova ordem mundial de reduzir a população agora, já neste momento. As máscaras, que eles estão dizendo aí, no Brasil eles falam máscaras cirúrgicas, essas máscaras, elas não servem. Foi confirmado. Pode ser um golpe de merchandising comercial, ela não serve, então você tem que comprar uma máscara melhor. E essas máscaras que estão todo mundo falando aí que não tem mais no mercado, no Japão, você não encontra máscara para comprar, certo? Mas eles querem a máscara comum. Só que o que acontece? Essa máscara comum ela não serve. Então tem gente aí pegando o sutiã, a mulher pondo na cara, alguns com os mods, põe mods na cara, né? Então tem sempre um aí que está inventando uma moda nova para dizer que está se protegendo. Posso te afirmar uma coisa, se fosse tão inocente esse vírus, lá na China, eles não estariam fazendo o que fazem. Pelo seguinte, a proteção que eles usam é fenomenal, é coisa de outro mundo. Tem gente se fantasiando de extraterrestre para poder se proteger do vírus. Certo? Então, é muito importante ter muita calma e prestar muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Lembre-se, até ontem não tinha nenhum japonês contaminado. Hoje um japonês morreu. Certo? Deixa eu ver aqui. Quem mais que está falando aqui? Mais tarde, o ministro de Saúde informou que a mulher que morreu é sogra de um taxista de Tóquio. Esse também descobriram o japonês com o coronavírus. Era um motorista de táxi. E ele disse que provavelmente pegou algum passageiro chinês. Só que averiguaram, e hoje já informaram, que não foi um passageiro. Ele foi em uma festa de comemoração de fim de ano, ou de ano novo, e lá tinha um chinês nessa festa. E provavelmente foi ele que contaminou os demais. Então, se esse taxista foi contaminado e já passou para a sogra dele, que já morreu, vocês imaginem a velocidade que isso está se espalhando. E essas informações que a mídia tradicional passa, não acredite nisso não, porque os números já passaram isso há muito tempo. Então deixa eu ler aqui para vocês. Mais tarde, o ministro da Saúde informou que a mulher que morreu é sogra de um taxista de Tóquio, que também foi diagnosticado com o coronavírus na quinta-feira. Mas não se sabe quem contraiu o vírus primeiro, de acordo com a TV Asahi. Assim como a sogra, o taxista não tem histórico de viagem ao exterior. Ele não transportou os chineses do aeroporto de Haneda ao centro de Tóquio como havia sido divulgado anteriormente, tornando a origem da infecção uma incógnita. Bom, então aí a própria notícia está se autodesmentindo, né? Ou fake news, vai saber. Como eu falo para vocês, na tentativa de espalhar o pânico, eles usam todo e qualquer tipo de arma. Outro dia eu estava conversando com um amigo e falando, com essa tecnologia 5G, para quem não sabe, já estão inventando a 6G, que é 10 vezes mais potente do que a 5G, é possível você criar um cenário de guerra, por exemplo, o que aconteceu lá no Iraque, onde mataram o general iraniano, como se fosse um videogame, certo? Quem está lá sabe que não aconteceu nada, mas eles nunca vão ter acesso à notícia. Porém, o resto do mundo recebe as imagens como o lugar tivesse sido bombardeado, como várias pessoas tivessem morrido, como as pessoas tivessem em pânico, clamando por isso ou por aquilo. E, na verdade, nada mais é do que uma euforia criada em computador. Existe essa possibilidade, vamos estar atentos a isso. Bom, então vamos seguindo aqui. Então, como o taxista, já desmentiram aqui a história dele, não transportou nenhum chinês, como ele havia dito, mas ele falou que foi numa festa, que foi o que passou na televisão hoje de manhã. Vamos ver se aqui fala alguma coisa ou não. As autoridades de Tóquio informaram que o taxista não trabalhou após apresentar os primeiros sintomas em 29 de janeiro, mas não se sabe quantos dias antes ele foi infectado. Esse é o problema.
Um homem residente em Chiba com idade de entre 20 e 29 anos também contraiu o vírus e teve o diagnóstico confirmado na noite de quinta-feira. Ele não viajou recentemente ao exterior. Então eles estão pegando da onde esse vírus, se não é pelo ar? Da onde? Pela água? O número de pessoas diagnosticadas com o coronavírus subiu para 252, incluindo os 218 passageiros e tripulantes infectados do navio cruzeiro Diamond Princess, que foi colocado sob quarentena e está atracado no porto de Yokohama, aqui também no meu estado, até o dia 19, onde ninguém entra e ninguém sai do navio. O problema é que quem está na primeira classe, nas classes mais caras, eles ficam na parte de cima do casco. Então eles têm janela, tem varanda, tem televisão, tem Wi-Fi. Quem quer viajar de qualquer jeito, está lá embaixo, nos porões, vamos dizer assim, então eles não têm ventilação, e é o que eles estão reclamando muito, e inclusive os órgãos, né, internacionais de direitos, não sei do que, estão pedindo para que soltem essas pessoas, para que liberem essas pessoas, porque essa quarentena está sendo uma condena de morte para essas pessoas, na verdade. Porque se elas não morrerem pelo vírus, elas vão morrer lá dentro por causa de falta de ar, síndrome de pânico que vai dar nelas e um monte de outras besteiras que eles estão inventando por aí. Estou falando besteira, mas pode ser que não seja besteira nenhuma, né? As informações que eu passei agora são do Mainichi Shimbun. E o número dos coronavírus no Japão hoje, dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã. 218 infectados, entre japoneses e estrangeiros, no navio de cruzeiro Diamond Princess, colocado em quarentena no porto de Yokohama, Kanagawa. Um funcionário do departamento de quarentena infectado no navio. 12 infectados entre os 700 japoneses retirados da China. 16 infectados entre turistas chineses que visitaram o Japão e pessoas que tiveram contato com eles. Inclui um motorista de ônibus japonês. Um taxista infectado em Tóquio, um médico infectado em Wakayama, um paciente do médico infectado em Wakayama, um homem infectado em Chiba, uma morte em Kanagawa de uma mulher de entre 80 e 89 anos, não sei por que eles abrem esse leque de idade aqui, um total de 252 casos. Assim, eles vão passando as informações aleatorias, que trazem mais confusão do que esclarecem alguma coisa e nos trazem segurança, né? Pra você ter ideia, ontem teve um treinamento que eu queria ir lá de futsal. E eu parei e pensei, nossa, esse treinamento vem gente de muitos lugares. E então eu não vou não. Então, eu tô com medo de sair na rua. Minha mulher tá com medo de sair na rua. Ficou hoje o dia inteiro presa dentro de casa porque tem medo de sair na rua e contrair o vírus. Muito embora acabei de receber aí 2 mensageiros dos Testemunhos de Jeová que vieram dar uma palestra. Só que eles entram e saem, mas me deram a mão. Uau! Me deram a mão. E a gente não sabe de onde eles vêm, para onde eles vão, né? Mas eu não fui jogar bola e dei a mão pro... Minha Nossa Senhora. Aqui tem mais uma notícia, vamos ver aqui. Bom, gente, estou de volta. Tive um pequeno problema aqui com o meu vídeo. E estou testando aqui o USB, que eu nunca usei. Estou usando pela primeira vez. Vamos ver como é que vai ficar a gravação. E aqui uma nova notícia, como eu estava falando para vocês. Coronavírus se espalha para outras pessoas ligadas a taxista infectado em Tóquio. 2 homens testaram positivo para o vírus e novos casos podem surgir. Crédito Masamichi Maeda, da revista Alternativa, que foi publicado agora há pouco, essa notícia. Deixa eu passar aqui para vocês. Tóquio. 2 homens ligados a taxistas infectados com coronavírus em Tóquio também testaram positivo para o novo vírus nesta sexta-feira, dia 14, informou o governo da capital japonesa. O motorista de táxi participou de uma festa de confraternização no início do ano, isso que eu estava falando para vocês agora há pouco. O Shinenkai. No dia 18 de janeiro, em um barco do tipo Yakatabune,
que é coberto e funciona como um restaurante, onde as pessoas podem comer e beber durante o passeio. Em um mesmo barco participaram da festa cerca de 80 pessoas, incluindo taxistas e funcionários de um sindicato de motoristas particulares, além de familiares. Os dois homens recentemente infectados, residentes em Tóquio, incluem um funcionário do sindicato e um funcionário da empresa que fornece os barcos. Segundo a emissora estatal NHK, outras 10 pessoas apresentaram sintomas como febre e tosse e estão sendo examinadas juntamente com os demais participantes. Mas os resultados ainda não saíram. As autoridades acreditam que o contágio ocorreu durante essa festa, mas ainda não se sabe como e quem transmitiu o coronavírus primeiro. Transmitiu não, quem pegou primeiro, né? Quem pegou e passou para os outros. Eu acho que é isso. Mas aqui está quem transmitiu primeiro. O governo de Tóquio informou que funcionários da empresa de barco podem ter tido contato com chineses da província de Hubei, o epicentro do surto na China. Mais detalhes serão divulgados posteriormente, disse o porta-voz do governo da capital japonesa. A sogra do taxista infectado morreu em Kanagawa nesta quinta-feira, dia 13, após ser diagnosticada com pneumonia causada pelo coronavírus, tornando-se a primeira vítima fatal no Japão. Aqui a atualização dos números, né? Acabei de passar para vocês, mas aqui tem uma atualização mais recente. A que eu tinha passado anteriormente era das 10 horas da manhã e essa aqui é das 19 horas. Acabou de sair, fresquinha. Continua os 218 infectados, um funcionário da departamento de quarentena, 12 infectados entre os japoneses que vieram da China, 16 infectados entre turistas chineses que visitaram o Japão e as pessoas que tiveram contato com elas, um taxista infectado em Tóquio, 2 homens ligados ao taxista, um taxista mulher infectada em Okinawa, um médico infectado em Wakayama, um paciente do médico infectado, um homem infectado em Chiba e uma morte em Kanagawa, somando um total aí de 255. Ou seja, às 10 horas da manhã estávamos com 253. Era isso? 253? Agora provavelmente eu não vou achar a notícia de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui em outro... Aqui, ó. Essa aqui é a primeira morte. O governo lança pacote de emergência para combater a nova variante do coronavírus. O governo japonês lançou um pacote de 136 milhões de dólares para combater a propagação do novo coronavírus, que inclui fundos para o desenvolvimento de uma vacina e tratamento da doença causada pelo vírus. O plano de emergência foi aprovado na quinta-feira em uma reunião de força-tarefa, na qual participaram o premier Shinzo Abe e todos os membros de seu gabinete. O plano vai reforçar sistemas para aumentar a capacidade de testar amostras do Instituto Nacional de Doenças Contagiosas e dar apoio ao desenvolvimento do tratamento de casos graves. O governo vai também fornecer apoio financeiro necessário às províncias para estabelecer serviço de ambulatório para pessoas com suspeitas da infecção. O pacote inclui apoio econômico para pequenos negócios, tais como companhias do setor de turismo que estão temporariamente sofrendo queda nos negócios. Cerca de 4,5 bilhões de dólares serão estabelecidos à parte pela Corporação Financeira do Japão, pertencente ao governo, e outras entidades para fornecer empréstimo de emergências e garantia. Agora sim chegamos ao número de mortes pelo coronavírus na China, chega a 1.380 pessoas. Autoridades sanitárias da China informaram que o número de mortes causadas pelo coronavírus chega agora a 1.380, incluindo 121 confirmados na quinta-feira, principalmente na província de Hubei. Na sexta-feira, as autoridades informaram que havia subtraído 108 do total, uma vez que o número mais alto havia sido resultado de uma contagem imprecisa. Houve 5.090 novos contágios na China, trazendo o número total de casos do país
trazendo o número total de casos no país para 63.851. O número divulgado pela província de Hubei na quinta-feira foi o primeiro que incluiu pacientes com sintomas de pneumonia detectados por raio-x. É isso aí. Essas informações que eu estou passando para você são da televisão estatal japonesa NHK e foram publicadas aqui no Japão há cerca de 1 hora atrás. Então, gente, é o que eu queria passar para vocês hoje, é justamente isso. Estava todo mundo quieto, tinha 2 suspeitas, que eram 2 chineses que estavam no Japão. De repente foram lá buscar os 700 japoneses. Desses 712 já vieram com sintomas. Não tinham um lugar para deixar eles, porque o ideal seria levarem para uma base militar onde eles fizessem uma quarentena real. Mas não, botaram em quartos de hotel, um hotel normal ali perto de Chiba. Se as pessoas que estão contaminadas, os que não, que estavam contaminados foram para os hospitais, mas as demais havia um risco de estarem contaminadas. E mesmo que não tenha nenhum cliente dentro do hotel, que o hotel tenha sido fechado pelo governo somente para receber essas pessoas, esse vírus pode contaminar as pessoas do hotel que vão sair para fora e contaminar outras pessoas. Além do que, esse vírus pode permanecer de uma forma ou de outra no hotel e contaminar futuros clientes. Coisas que o Japão não pensa, eles agem e depois vão pensar no que fazer. O Brasil já foi mais esperto. Aplausos para o Bolsonaro. Primeiro, ele foi categórico. Ele não pode arriscar a saúde de um país inteiro por causa de algumas pessoas que estão na China. Eu, particularmente, se eu, sendo brasileiro, estou na China e contraio o vírus, eu não ia querer voltar para o Brasil, não. Não ia mesmo que eu morresse, tá? Eu acho que você está no lugar errado, na hora errada, é um problema seu e de ninguém mais. Então o país não tem que fazer nada por você. Um incidente que leve a vida de uma pessoa, ela pode acontecer dentro do avião, dentro de um navio, passeando na rua, andando de bicicleta, de patins, de carro, trabalhando. Quer dizer, são infinitas as possibilidades de uma pessoa morrer. Porém, quando ela contrai um vírus que ela pode contaminar um país inteiro, eu acho que é muita irresponsabilidade, muito egoísmo querer voltar para o país. O ideal seria o mundo se juntar, mandar os seus especialistas, os seus melhores cientistas para Hubei, para tentar controlar lá e não deixar sair de lá jamais. O Ebola, eles só deixaram sair da África depois que eles já tinham controle absoluto sobre a doença. Entendem? E é o que não acontece agora. Umas pessoas dizem que conseguiram isolar o vírus com 3 horas, outros que foram com 4 horas. Quer dizer, e a Organização Mundial de Saúde alega que a vacina só vai ficar pronta daqui a 1 ano e meio. Se em um dia o número de pacientes sobe nessa porcentagem, imagine daqui a 1 ano e meio. E eu fico me perguntando ainda. Hoje é dia da virada do ano chinês. O carnaval está aí batendo as portas. E as Olimpíadas? Como é que vão fazer com as Olimpíadas? A China não vai poder participar? Mas isso, quase todos os países do planeta têm alguém contaminado. Como é que vai fazer? Vocês já pararam para pensar nisso? A que ponto isso pode chegar? O Brasil confirma que não tem nenhum caso, né? Tem suspeitas, várias suspeitas, porém nenhum caso confirmado. Queira Deus que continuemos assim. Mas a providência que o Bolsonaro tomou de botar essas pessoas em quarentena dentro de uma base militar foi fantástica. Isso
mostra e prova que ele é realmente uma pessoa estrategista. Ele soube planejar, já que a pressão internacional foi muito grande. E aí entra de novo, né? A pressão internacional. Essa mesma pressão internacional está acontecendo agora para que libere o pessoal do navio. Foi encontrado um dentro do navio. Hoje já são 60 e poucos. 60 e poucos, são 218 contaminados dentro do navio. São 218 contaminados dentro do navio. Na minha opinião, na minha modesta opinião, esse navio já está todo mundo contaminado, não tem escapatória. E, como eu estava dizendo, os japoneses vão lá para prestar apoio, ficam na beira da... Vai, força aí, tamo junto. O mesmo aconteceu lá no hotel, em Chiba. E vamos relembrar que um rapaz de 20 anos pegou o vírus lá em Chiba? Coincidência ou não? Mas estavam lá de fora da janela, levando as criancinhas, sem máscara, sem nada. Vai, gambarê, como eles falam em japonês, né? Se esforce, manda ver, tamo junto. Aí. Outro dia, eu publiquei num comentário aí, falando que algumas pessoas não acreditam na Bíblia e não acreditam em Deus. Mas olha o Apocalipse aí, gente! Foi o que eu publiquei. E aí alguém veio e falou assim, que Apocalipse que nada, a ciência logo está chegando com as vacinas e vai acabar com tudo isso. Isso é assunto para um outro vídeo, mas eu quero que você pense em algumas coisinhas. A ciência, até ela conseguir chegar, vai levar 1 ano e meio. Quer dizer, alguns estão aí publicando que conseguiram isolar o vírus em 3 horas. Mas a vacina só daqui 1 ano e meio. Viva a ciência! Sem contar que daqui 1 ano e meio, quantas vezes esse vírus já não se modificou? E, por falar em ciência, por que a ciência não consegue controlar os tufões que estão aí cada vez mais forte, os ventos, as chuvas, as epidemias, os terremotos? Está tudo na Bíblia escrito. E como Jesus disse, para quem sabe ler e entender, é que se fala assim. Né? Os apóstolos perguntaram para Jesus, por que o Senhor fala dessa maneira? Para aqueles que têm ouvido, ouçam. Né? E aqueles que tenham sabedoria, entendam. E é o que não acontece hoje com a gente no planeta. A gente só vai para lá e vai para cá. E ainda volto a dizer, esse coronavírus é uma cortina de fumaça para algo maior. Estou de olho em Israel e o que pode estar acontecendo por lá. Certo? Quando aconteceu esse vírus na China e imediatamente a Organização Mundial da Saúde se apresentou para averiguar, eu já disse, isso não vai prestar. Porque essa averiguação que eles querem é simplesmente fazer a estatística de quão rápido o vírus se propaga. E de quão rápido ele mata. Daí eles fazem as estatísticas e eles sabem daqui para frente, quando precisar do vírus, eles vão e pimba. Por isso que eu ainda acho que não é dessa vez. Mas posso estar enganado. De repente, a hora é agora. Então fiquem com Deus, se cuidem vocês, lavem bem as mãos, façam bastante gargarejo com iodo, evitem sair onde tenha multidões de gente, não entrem em desespero que não vai resolver nada. E evite fumar, beber, coisas que diminuem o poder do teu organismo de reagir às infecções. Beleza? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau!